Olá pessoal, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Aqui estamos mais uma vez com a mensagem da cruz nesta manhã. Estamos aqui dando continuidade a uma temática sobre a necessidade do acesso a Deus. E também estamos abordando também o livro de Levítico e a salvação no Antigo Testamento, que esse livro nos traz grandes importância em relacionado à salvação no Antigo Testamento e essa salvação trazendo uma tipologia apontando para a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o livro de Levítico, no Antigo Testamento, ele nos traz ali uma imensa necessidade de nós compreendermos tudo aquilo que estava acontecendo naquele contexto e relacionado aos sacrifícios que os homens tinham que fazer ali para ter acesso a Deus. E é isso que nós queremos estar abordando aqui nesta oportunidade, nesta manhã, com a mensagem da cruz. Levítico, a salvação no Antigo Testamento. E nós vemos que o livro de Levítico, ele traz ali vários rituais, várias cerimônias, e isso tinha uma importância naquele contexto. O que se fazia ali no livro de Levítico era algo realmente que não era feito em forma em vão. Tudo aquilo ali que acontecia no livro de Levítico nos traz algo realmente apontando ou mostrando ou tipificando a pessoa bendita de Jesus. E o livro de Levítico, ele traz uma riqueza enorme apresentada no mesmo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã nós queremos estar aqui trazendo aqui uma reflexão rapidamente sobre a necessidade do acesso a Deus. Qual era o caminho que o povo de Israel tinha para ter acesso a Deus? Qual era esse caminho que o povo de Israel tinha para eles ter acesso a Deus quando eles saíram ali da terra do Egito? É isso que nós queremos estarmos aqui falando nesta manhã com essa temática, a necessidade do acesso a Deus. O sujeito do homem, ele foi criado pelo seu Criador para o único propósito, enfim, a adoração a este ser. O homem foi criado para adorar, para prestar a adoração ao seu Criador. Mas isso se deu por um período de tempo lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o homem, na sua perfeição, o homem dava a Deus aquilo que Deus é digno até hoje. Deus é digno de toda honra e de todo louvor e de toda adoração. Ele é exclusivamente digno, não tem outro ser. Não existe outro ser que seja digno de louvor, de adoração e de gratidão. Esse ser chama Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso.
E nesta oportunidade, falando aqui sobre a necessidade do acesso a Deus. Através do sacrifício, o pecador tinha acesso a Deus. Olha só, através dos sacrifícios que eram feitos ali na nação de Israel, o pecador tinha o acesso a Deus. Era o caminho. Era uma alternativa, ou a única alternativa do homem ter acesso a Deus através do sacrifício. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. Olha só, tinha todo um ritual, tinha toda uma cerimônia para que o homem fizesse, para que ele tivesse acesso a Deus. Não era simplesmente chegar ou sangrar o animal e já estava tudo resolvido. Não. Tinha um ritualismo que era feito. Era feito uma cerimônia para que o homem tivesse o acesso a Deus naquele contexto. E o livro de Levítico, ele é rico em nos ensinar e também nos mostrar como esse acesso do homem até a Deus era feito. É algo realmente tremendo, que o livro de Levítico mostra todos esses passos que o homem precisava fazer para ter acesso ao seu Criador. E nós vemos aqui que o primeiro passo era o quê? Era oferecer. O primeiro passo que o homem tinha que fazer para ter acesso a Deus era oferecer o sacrifício. Olha só, era oferecer o sacrifício. E nós vemos que esta questão de oferecer a Deus o sacrifício, isso não é da agora. Isso se oficiou, claro, no livro de Levítico, quando o povo saiu da terra do Egito. Mas lá no início da criação do homem, e quando Deus deu a sua adjuntora, a Eva, e quando eles ali tiveram filhos, que tiveram 2 filhos, um por nome de Abel e o outro por nome de Caim, naquele contexto já se oferecia a Deus alguma coisa, algo realmente de importância. E o que era oferecido naquele contexto foi oferecido o quê? Foi oferecido uma oferta de Abel e a oferta de Caim. Algo que foi oferecido a Deus e algo também que a qual Deus se inclinou-se ou recebeu, usando melhor esta palavra, que seria mais correta, Deus o recebeu, Deus o aceitou, a oferta de Abel, e não aceitou a oferta de Caim. Veja só que coisa interessante. Por isso que no livro de Levítico nós vemos essa cerimônia, esses rituais sendo oferecido, mas não oferecer qualquer animal ou qualquer oferta, não. O que diz aqui é se a sua oferta for um holocausto de gado ou de ovelhas ou de carneiro, tinha que ser uma oferta sem mancha. Olha só. Primeira questão aqui, que a oferta, ela não poderia, este animal que fosse ser oferecido, sangrado ali no altar, ele não poderia ter mancha. É algo realmente importante que o cordeiro ofertado em holocausto é o tipo perfeito de Cristo. É o Cordeiro de Deus
que sem mancha ofereceu-se em nosso lugar para que tenhamos acesso ao Pai. Olha só. Então, para o sujeito do homem que pecava ali o dia inteiro, várias vezes esse sujeito pecava continuamente, através de pensamento, de ações, através de suas obras, ou de outra forma que esse sujeito pecava, se esse sujeito quisesse ter este pecado dele perdoado, ele tem que fazer toda essa cerimônia, todo esse sacrifício. E fazendo isso de forma realmente dentro das ordenanças do divino, daquilo que Deus pedia. Se isso fosse feito conforme Deus tinha pedido, esse sujeito tinha, sim, sem dúvida, o seu pecado realmente perdoado. Então nós temos a necessidade do acesso a Deus desse sujeito, naquele contexto do livro de Levítico, que era feito realmente uma cerimônia realmente de muita importância e de muito cuidado. Essa cerimônia seria feita. A questão realmente é da oferta, que não poderia ter mancha essa oferta, esse animal, ele não poderia ter nenhum defeito. Por quê? Porque esse animal, ele já tipificava, ele já mostrava a pessoa de Jesus Cristo, a qual veio ao mundo sem nenhum defeito sequer, não pecou em nenhum momento da sua vida, e era um sujeito completamente perfeito, a qual Deus o aceitou, o sacrifício de Jesus, como uma oferta agradável e suave aos seus olhos. Então, o acesso pelo sacrifício, todo israelita que desejasse comunhão com Deus tinha que sacrificar algo através do sacerdote para ser oferecido. Olha só, se eu pecasse naquele contexto, eu não poderia simplesmente pegar o meu animal, ir lá e fazer o sacrifício. Não, eu não poderia fazer isso. O que eu poderia fazer para ter a comunhão com Deus, o acesso à comunhão com Deus, eu tinha que pegar esse animal sem nenhum defeito e tinha que levar esse animal a quem? Ao intermediário. Olha só, eu tinha que pegar esse animal e levar ao intermediário. Quem era o intermediário? Era o sacerdote, eram os filhos de Arão, eram esses sujeitos que faziam essa mediação. Eu queria ter a aproximação, eu queria ter a comunhão com o Criador, e através do sacrifício que era feito, eu realmente tinha que levar esse animal até esse mediador, até esse sujeito, para que eu tenha comunhão com Deus realmente. Era algo realmente que era feito ali daquele contexto, que trazia realmente todo esse ritualismo, toda essa cerimônia e, acima de tudo, esse simbolismo apontando a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo, a perfeita comunhão com Deus foi restaurada, pois através do seu sacrifício vigário perfeito, ele nos abriu a porta do acesso a Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só. Olha só o que o sacrifício de Jesus nos trouxe. O sacrifício de Jesus, o sacrifício vigário e perfeito. Primeira coisa que o sacrifício de Jesus fez foi o quê? Foi abrir a porta. Olha só. A porta já estava lá. A porta já existia. Mas a porta, ela estava fechada. A porta, ela já estava fechada. Mas Jesus Cristo, ele abriu a porta. Ele deu o direito do homem pecador, deu acesso
a Deus novamente. Então ele nos abriu a porta. Ele nos abriu a porta e deu acesso a Deus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Olha só. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o que Jesus fez pela minha vida, pela vida da humanidade, é algo realmente de extrema misericórdia da parte de Deus. Porque Deus, ele, pelo seu grande amor, que ele é infinitamente inexplicável, o amor de Deus, que João, para expressar o amor de Deus, não encontrou palavras alguma, mas ele simplesmente disse que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira. Que maneira é essa? Que tal maneira é essa? Veja só que falta palavras para João trazer realmente, para nos explicar o amor de Deus na sua totalidade. E agora nós estamos vendo aqui que a morte de Jesus Cristo nos trouxe a comunhão com Deus. Então, a necessidade do acesso a Deus naquele contexto era por meio do sacrifício, e também a necessidade do acesso a Deus era através de quê? Do sangue. Tinha que ter o derramamento do sangue. Não era só eu pegar o animal e trazer o animal ali aos pés do sacerdote. Não, não estava feito por completo o acesso a Deus. O acesso a Deus não estava feito por completo. Era necessário levar este animal até este sujeito do sacerdote, e o sacerdote tinha que fazer o ritual, ele tinha que sangrar o animal, ele tinha que expangir o sangue do animal em volta do altar. E tem mais ainda, eu tinha que pegar a minha mão, colocar na cabeça deste animal inocente, para que a minha culpa fosse transferida ao animal, que não tinha nenhuma culpa nenhuma. Então, quer dizer, eu pequei pra caramba, fiz vários tipos de barbárie, pequei de forma direta e indiretamente, através de ações, de pensamentos, de obra, e agora eu preciso que o meu pecado seja perdoado. Eu preciso retornar a minha comunhão com Deus. E agora o que fazer? Pego o animal, pego o meu animal, sem nenhuma mancha, um animal com defeito, macho. Você vê que tinha todas essas coisas, regras, essas normas que tinha, mas não era para deixar o sujeito do homem estressado, não. Era porque isso era feito realmente de uma forma organizatória, representando a pessoa bendita de Jesus, essa tipologia, de que forma realmente seria feito. Então agora esse acesso, a necessidade do acesso a Deus, precisava o quê? Derramar sangue. Precisava derramar sangue. E derrama esse sangue, devido à necessidade que tinha de servir a Deus, o fato de obter perdão para os pecados cometidos, ele revestia de grande importância para Israel como nação eleita. Através do perdão se restaurava a comunhão com Deus. Olha só, através do perdão, a nação vinha, o sujeito vinha, fazia o sacrifício, ele fazia o sacrifício, era feito o derramamento do sangue, isso não era qualquer pessoa que fazia isso, tinha um sujeito específico, e esse sujeito específico era quem? Era o sacerdote. O sacerdote era o único sujeito específico para derramar o sangue do animal, ou seja, para fazer toda aquela cerimônia. E tem outra coisa importante, a questão do acesso, a qual nós estamos aqui comentando, era através desse sujeito, desse sacerdote. Então tinha o acesso pelo sacrifício, tinha o acesso pelo sangue e o acesso através do sacerdote. Então veja o acesso, a necessidade do acesso a Deus
passava por essas três fases. Passava pela fase do sacrifício, pela fase do derramamento do sangue e pela a fase também desse sujeito do sacerdote. Nenhum israelita tinha acesso a Deus individualmente. Tudo era realizado pelo sacerdote, que se colocava como intermediário entre Deus e o homem. Olha só. Era colocado este sujeito. Eu, de uma forma individualmente, eu não poderia jamais fazer o sacrifício, fazer o ritual. Não poderia jamais fazer isso. Nenhum israelita. Tanto homens como mulheres, seja quem fosse esse sujeito, nenhum israelita poderia fazer esse ritualismo, esta cerimônia. Ele não poderia fazer isso de forma individual. Aí eu vou lá e vou fazer o sacrifício, eu vou entrar lá no lugar onde está o altar e vou levar o animal, vou sacrificar o animal, depois eu vou queimar o animal. Não, isso não era feito pelo sujeito israelita de uma forma individual. Isso tinha um intermediário ali. Quem era? Era o sacerdote. Eram os filhos de Arão. Então esse sujeito sacerdote, ele era o quê? Ele era o intermediário. Olha só. Ele era uma ponte. Ele era uma ponte que fazia a ligação do sujeito até a Deus. Esse sacerdote, ele tem essa responsabilidade de fazer isso. Estava na responsabilidade dele. Ele era o sujeito exclusivamente para fazer isso. Então ele era o intermediário entre o homem e Deus. E nunca mais os filhos de Israel se chegaram à tenda da congregação, para que não levasse sobre si pecados e morra, veja só. Não poderia fazer isso. Então tem que ter um intermediário. Esse intermediário não era qualquer pessoa. Era o sujeito especificamente apontado pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio Deus. Esses sujeitos eram os filhos de Arã. Olha só. É algo realmente extraordinário. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, revelando o nosso acesso ao Pai hoje, através de Cristo, no qual temos ousadia, o acesso com confiança pela nossa fé nele. Nele quem? Jesus de Nazaré. Então, trazendo aqui essa temática nesta manhã, sobre Levítico, a salvação no Antigo Testamento, e com essa temática, a necessidade do acesso a Deus através do sacrifício, através do sangue e através do sacerdote. Fica essa reflexão para nosso coração, para nossa compreensão nesta manhã. E que Deus em Cristo abençoe e ilumine grandemente a sua vida, a vida da sua família, e tenha um excelente final de semana para todos vocês. Em nome de Jesus.